Um grande shalom a todos os nossos amados e queridos irmãos espalhados por todo o Brasil e pela terra. Hoje, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Dizem que você sabe quem foi o Dom Pedro I, irmão Dier? Eu vi na história. Já viu na história. Foi príncipe herdeiro e o primeiro imperador do Brasil, né? Depois do pai dele, né? Sabe como ele era chamado? Ele dizia, meu nome é trabalho. Então, hoje é feriado e o meu é trabalho. Está feriado no dia dele. Ele dizia assim, Dom Pedro I, meu nome é trabalho. E hoje mesmo está todo o Brasil vivendo um feriado. Eu estou aqui iniciando este dia com trabalho. Aliás, eu iniciei era na madrugada, orando, pedindo para Deus abençoar o povo da nação, abençoar os lares. O seu lar já foi visitado hoje pela minha oração, pelas nossas orações. E também colocamos o dia, não é? Então, agora iniciamos a parte visível aqui, que nós estamos ao vivo. E lembrando que daqui a pouco eu vou ter uma outra live privada, numa conferência com pastores de diversos países, Canadá, Estados Unidos, a Europa. Nós vamos estar numa conferência e, quando for à noite, estaremos aqui novamente, se o Senhor permitir, para mais uma live. Então, é o início do 7 de setembro. Hoje, 7 de setembro, fazem 7 anos. Há 7 anos atrás, eu apanhei um avião aqui e fui a Brasília nessa data. Não posso esquecer, porque era um feriado, 7 de setembro. E fui a Brasília a oficialmente receber a igreja de volta, porque havíamos passado para um pastor que ficou lá por 8 anos e no dia 7 de setembro ele nos convidou e nós fomos lá para receber a igreja. Portanto, aos irmãos de Brasília, hoje completa 7 anos que nós retomamos o trabalho aí de Brasília e cremos que teremos nos próximos anos agora, porque o profeta de Deus disse que Deus de 7 em 7 anos ele muda, ele faz uma mudança nas coisas. E eu acredito que nós vamos ter um momento de crescimento, de bênção, de estabilização do trabalho da Igreja de Brasília, né? Estamos acompanhando em oração, pedindo a misericórdia de Deus e também lembrando que quando estamos completando 7 anos em Brasília, estamos começando no Amazonas. Ontem tivemos, né, as primeiras transmissões assim acertadas para o início de uma nova etapa lá no Amazonas, na capital Manaus, onde nós assumimos recentemente. Tivemos cultos nesse final de semana em quase todas as nossas congregações. Tivemos ontem teve Natal, Maceió, sábado Passira, João Alfredo, Carpina, Vitória, né? Sábado tivemos culto à noite em Campina Grande. Ontem 2 reuniões, uma reunião pela manhã aqui com a Escola Bíblica, com o tema As Bênçãos do Calvário, né? Revivendo o momento único, momento especial, momento decisivo para a raça humana toda, que foi a retomada quando ele novamente derrota Satanás, paga a dívida e reabre a oportunidade para o ser humano da vida eterna, o momento do reinício para um novo céu e uma nova terra e uma nova etapa de vida. E naquele momento, na madrugada, desde quando levantei, meu desejo era, me veio ao coração, de impor as mãos sobre as pessoas, conforme a Bíblia. E o irmão Francisco voltou de Recife me contando que conversou com algumas pessoas e uma irmã, uma família, disse com exclusividade que naquela hora daqueles cânticos da Sublime Graça, aqueles momentos, desceu uma unção Na escola bíblica, né? na escola bíblica muito especial dentro da casa de algumas pessoas
testificar. O irmão Francisco me falou ontem à noite no telefone e disse que uma coisa muito, muito especial e eu acredito de coração que nós tivemos, irmão Olivaldo. Deus, pela sua infinita misericórdia, como é que eu digo, reorganizando muitos organismos ontem, fazendo doenças e males desaparecer da vida das pessoas, dando oportunidade das pessoas viverem e serem saudáveis. Então, eu acho que tudo isso complementa. E à noite, eu pensei em falar sobre os 5 deveres que tomam lugar antes de Deus realizar um projeto, mas acabei ficando preso no primeiro e não conseguia seguir, porque senti que era a hora de chamar o povo para derrubar os bosques, as árvores, quer dizer, derrubar os conceitos, as ideias, a forma que as pessoas adoraram a Deus, né? Às vezes em denominações e às vezes dentro da própria mensagem, mesmo de maneira relaxada por anos, que precisa ser derrubada. E as pessoas entender que o único lugar que existe para adoração é Cristo, quer dizer, não existe, você não pode fazer uma adoração fora da vontade perfeita de Deus. Então, em Cristo não há imperfeição, não há brincadeira, não há comércio, não há roupa, não há atraso, não há relaxo. E me deu uma dor muito grande, me dá uma dor muito grande. As pessoas falam isso com muita naturalidade, parecendo assim que é um ato de humildade, mas para mim é um ato de tristeza. Quando as pessoas dizem assim, pastor, eu sou um crente relaxado. É uma coisa, é uma dor tão grande que me dá na alma de ver uma pessoa falar uma coisa dessa, sabe? Ela está confessando. Como é que você trata Deus assim, né? Parece frio, sabe? Eu sou um crente relaxado, sou uma pessoa que eu preciso melhorar porque eu sou relaxado. Paciência, né? Como é que nós precisamos de aprender o que é Deus, o que é respeito, né? Para poder a gente se integrar dentro desse conceito. Pode chegar, reverendo, o senhor é bem-vindo. Se não tiver uma cadeira ali, busca ali para ele. Viu? Então, eu acho que estas coisas são... Não, eu quero o senhor aqui mesmo, aqui perto de mim, aqui, ó. Pega ali, Gabriel. Então, são coisas que me doem muito. Viu, irmão Francisco? Eu estou falando aqui, o Francisco acabou de chegar aqui, ele vai buscar uma cadeira para o senhor ali. Estou acabando de dizer aqui, é que me dói muito ouvir pessoas falar assim, com tanta naturalidade, dizer assim, eu sou um crente relaxado. Aquilo me acaba, sabe? Porque o senhor está lutando, né, para que isso não seja. Como é que nós tratamos com Deus? Né? Porque eu sou relaxado com quem? Com Deus? É muito triste, né? É uma coisa que dói muito. Então, voltando ao nosso assunto, eu fiquei preso nesse assunto ontem à noite de convidar a você que está em casa, que não participou, talvez não tenha assistido o culto, mas vamos derrubar esses bosques, esses lugares, esse conceito que nós tivemos, esse conceito que nós tivemos de formalizar cultos que não agradam a Deus. Então, Deus tem um único lugar provido, quer dizer, Deus tem uma maneira para que Ele aceite a nossa adoração. Caso contrário, não adianta você fazer mal feito que Ele não aceita. Não aceita. Então, quando você disser, eu sou relaxado, Deus não está aceitando o seu culto, está na hora de derrubar e está na hora de ver se dá para esse enquadramento, tá bom aí, Gabriel? Está na hora de derrubar os conceitos, né? Dá para... Ficou enquadrado aí, tá bom, né? Tá. Derrubar os conceitos e a gente entender que o único lugar que existe para adoração não é o espaço físico, não é a pessoa física de Cristo, mas é a maneira como Ele estabeleceu para adorar. Porque você vê que o tabernáculo, ele tinha as divisórias, não foi ideia de Moisés. Ele tinha o ritual, o sacrifício, os holocaustos. Não tem ideia humana ali. Então não pode ter ideia humana minha hoje da adoração. O lugar escolhido, quer dizer, a maneira, não é só o espaço físico, mas toda a adoração, ela é uma orientação divina. E as pessoas querem fazer da sua maneira. Não há profeta,
não há pregador que possa mudar. Aliás, muitos pregadores estão precisando de rever esses conceitos. Bem. Muitos pregadores estão precisando de voltar para o lugar provido por Deus, a maneira, porque você vê que Deus tratou pregadores assim, ó, se você botar fogo estando no meu altar, eu te mato. E tem muita gente que já morreu. Já morreu. Tem muitos púlpitos aí que os pastores já morreram há muito tempo. Aquilo estão vivendo de igual museu, de memória do passado. Mas não existe isso. Então, a gente precisa de olhar esses fatos assim, bem de frente, né? Que o lugar provido por Deus é a maneira provida por Deus, é a orientação provida por Deus, e aí a gente vai acabando. Porque vence um espírito batista, espírito assembleiano, e tantos conceitos, né? Tantos conceitos. Por exemplo, eu falei sábado, porque até houve um comentário. Falei sobre sábado, lá em Campinas, sobre a questão dos dízimos. Deus disse, você pegue os seus dízimos e traga ao lugar aonde eu escolhi para a adoração, os dízimos. Aí uma pessoa comentou, um irmão, que esse deve ser irmão antigo na mensagem, mas que está fazendo adoração debaixo da árvore dele. Ele tem o Deus dele, parece que o dinheiro é Deus para ele. Aí essa pessoa, que é de outro estado, comentou, dizendo assim, engraçado, Deus mandou lá em Malaquias 4:3, dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Aí ele comentou assim, veja que Deus falou, não, trazei todos os dízimos, não é para a casa do pastor, não, o dízimo vai para a casa do pastor. Então a gente tem que ir para a casa do pastor, para comer na casa do pastor. O comentário, mais ou menos assim. Eu achei aquilo tão grosso, tão bobo, pessoas sem conhecimento de Deus, da Bíblia, porque, na verdade, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Quem se mantinha da casa era o sacerdote. Deus estava dizendo, porque Deus pegou legitimamente, é assim, Molivando, o senhor tem seu salário, o senhor é um homem funcionário, o senhor tem seus bens. Se o senhor quiser pegar o seu salário e os seus bens e dar por mão de... O que eu tenho com isso? Nada. Eu vou dizer, Olivando, não dá seu dinheiro, não. É seu, o senhor faz o que quer. Deus é dono do ouro e da prata. Ele instituiu o dízimo, não foi pastor, não foi Moisés que instituiu. E ele disse, eu dou por herança perpétua os dízimos aos levitas. Quem é que deu? Deus. Quem sou eu para poder intervir? Então a gente precisa aprender, sabe, a abrir mão de conceito. É um bando de palpiteiros dando palpite aonde não deve dar. Sem conhecer, né? E o grande assunto de igreja, você que está em casa, participe aí conosco aí, ó. O grande assunto de igreja é, nós temos uma igreja com 50 pessoas, são 50 ideias. Se você estiver querendo dirigir a igreja, cada um pelo gosto de cada pessoa, você acabou. Você não tem, nunca chega a ser a unidade, a nada. Então, nós temos o mesmo conceito com relação à fé. A igreja precisa de, cada membro que vem para a igreja precisa de estar disposto a derrubar sua árvore, derrubar sua sombra. Olha, eu estou indo ali para adorar a Deus. A orientação é de Deus, a maneira é de Deus. Agora, aí daquele líder, daquele pastor, que não entender também a linha, porque Deus deu a um profeta, Deus deu a botou um sacerdote lá, mas veja que o primeiro deslizezinho do profeta Moisés, Deus cortou ele. Eu notei isso quando o senhor pregou lá em Recife, né? Muito mais duro. O povo errou 10 vezes e Deus por quê? Quando Moisés erra uma vez, porque Moisés era uma influência, né? Moisés era um líder, né? Você não pode. O sacerdote. O povo estava olhando para ele. A questão do Arão, por exemplo, a primeira oportunidade que o Arão teve de errar foi quando ele fez o bezerro de ouro. A primeira. Depois ele teve a segunda, que foi a murmuração contra o casamento de Moisés. A gente vê claramente. E Deus chamou eles de rebeldes.
Você está pensando que não tem sacerdote rebelde e não tem profeta rebelde? Está aqui hoje. Deus chamou Moisés de rebelde, porque Moisés errou uma vez. Agora, o que me chama a atenção, me prende a atenção no assunto, é o fato de pensar que Deus, porque assim, irmão, você é recém-casado, tem um ano de casado, né? Eu sempre falo para os casais, nunca discuta a primeira vez. Se você discutiu a primeira vez, você deixou a porta aberta para a segunda. Para uma terceira, para uma quarta, se perde o respeito. Deus nunca, o Moisés andou na linha com Deus, tinha uma amizade, tinha um respeito, sabe, obedeceu a Deus. O dia que Moisés saiu fora a primeira vez, Deus falou, não tem segunda, não. Tem segunda, É muito não. rigoroso com o mestre, né, com o líder. Tiago fala assim, né? Não quero ser mestre, não quero estar na frente do povo, porque é perigoso. Então, não tem segunda, sabe, irmão? Não tem segunda. Esse negócio de você ficar todo dia, sabe? Então, a situação é essa. Então, líderes, tem... Olha, irmão Olivando, o senhor escuta, você escuta o que eu estou dizendo. Tem muitos líderes. Tem um pregador americano, não me lembro o nome agora, mas ele disse que vai haver tantos pastores no inferno que o inferno vai ter uma superlotação de pastores, porque os pés vão ficar de fora. Não dá nem para entrar todo mundo. Sabe? O espaço físico é pequeno, porque o povo não sabe o que é respeito a Deus, não. O povo quer fazer as coisas da maneira deles. E não, olha, dentro da mensagem, não é diferente, não. Nós estamos cheios de árvores, de bosques, e Deus falou, é para derrubar isso tudo, porque aonde já houve adoração que não é para mim, é para ser cortada. Então, o que está errado, o que Deus não planejou, a gente tem que jogar fora. A Bíblia diz que a noiva não será julgada, né? Porque o sangue de Jesus pagou o nosso pecado. Mas os líderes, os pastores serão julgados pelo que eles pregaram. Porque isso é a responsabilidade, né? Por que os líderes, o povo não vai ser julgado? Porque cada um que chegar, eu vou usar o termo, chegar ao termo de ser noiva, é porque ele se submeteu a um julgamento da palavra e ele estava sobre uma liderança, porque ninguém vai sozinho, não. Ele está sobre uma liderança que ela está centralizada, alinhada com a palavra. Porque se eu tiver... Isso é Jesus, velho. Um cego guiando o outro vai para o buraco. Um líder que está desalinhado, ele vai levar o povo, não é para a perfeição. E nem vai levar o povo a ser noiva. Ele vai fazer, vou voltar no termo da Bíblia, lá, vai fazer mais um bosque, mais uma igreja para adoração, não ao Deus da Bíblia, não à maneira de Deus. Olha, gente, você que está em casa pode escutar o que eu estou fazendo. Se você quiser fazer as coisas da sua maneira, não se fique ofendido, não. Você vai perder seu tempo. Eu não estou brincando de igreja, não estou brincando de fé, eu não estou tratando de levar as pessoas para simpatia, eu estou falando com coisas sérias, é salvação, é almas. Uma vez, vocês não sabem disso, mas eu reuni com 5 pastores, eu era ainda um adolescente, um garoto aí de 17, 18 anos, e começou-se a tratar um assunto a respeito de um fato que estava acontecendo na nação naquela época. 4 pastores americanos e um brasileiro, 5 pastores americanos, 4 pastores, um missionário, que foi quem trouxe a mensagem para o Brasil, e mais um pastor, mais um brasileiro. E a conversa foi indo, e você começou a ver um joga para lá, um joga para cá. Eu dei um tapa na mesa assim, eu disse, isso aqui é a alma, gente. Eu era um garoto. Então eu sempre levei as coisas muito a sério. E só estão tratando aqui com a alma. Como é que a gente vai ficar nessa história do lenga-lenga? Quer dizer, e você vê que o tempo passou, as coisas se foram, e essa liderança ainda hoje é uma liderança corrompida. Então você não pode pensar que a gente pode fazer as coisas. Quando a gente disser, viu, você que está em casa, quando disser que Deus mandou um profeta, corte logo o seu barraco, corte logo sua árvore, seu bosquezinho, sua ideia, o seu gostozinho que você trouxe de denominação, e vamos aceitar a maneira provida por Deus para a adoração. Porque isso é que nos leva à mensagem. Então, foi esta a minha
participação, voltando a falar sobre o culto de ontem à noite, que gostaria, até cheguei a anotar 5 pontos, mas um desses pontos principais primeiro, é no seu tempo. O tempo é o fator prioritário para Deus operar, porque nasceu Moisés no tempo próprio. Já havia passado os 400 anos. Mas quando ele chegou, o tempo não era a hora de saída, era o tempo do nascimento. Ele ainda cresceu, ele ainda cometeu erro, ele ainda teve que ter a experiência com Deus para chegar à hora. Nós estamos na hora final, estamos. Não tem outra era da igreja? Não haverá outra era. É o último profeta, a noiva está vivendo um período de ajuntamento, e esse ajuntamento é uma oportunidade de crescimento e de amadurecimento. Ou nós vamos nos amadurecer na fé, ou nós vamos ser deixados para trás. Sabe? Está na hora de acabar com as meninices, e uma das maiores que a gente conhece, que tem sido uma arma muito grande, são pessoas que se apegam a líderes, sim, a igrejas. Então a gente volta a dizer aqui, voltando lá no assunto lá da Bíblia, lá, que é para o capítulo 12, né, do Deuteronômio, que é para cortar. Deus não aceita o único lugar para o lugar de culto. Espaço físico? Não, estava se referindo a Cristo. Porque esse lugar aqui, que foi escolhido, era a figura de Cristo. O Mourão pregou essa mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, falando a Cristo. Então, aqui, ó, derrubareis os seus altares. Quer dizer, Deus não quer maneiras antigas. Quebrareis as suas estátuas e os seus bosques queimareis a fogo. Porque todos esses eram lugares onde o povo adorava. Destruireis as imagens que a gente pensa que pessoas talhou uma imagem, assim, para você fazer, por exemplo, o Miguel Ângelo, para fazer a estátua de Moisés, ele teve que ter uma imagem mental de como formar aquela estátua, como era Moisés. E tem muita gente que tem imagem, ele imagina a forma dele adorar, a forma de culto, a forma de ser, ele cria uma imagem de que é culto, de que é cultuar para Deus. Aquilo também é uma imagem que precisa de ser derrubada. Ele formou uma imagem abstrata, né? O senhor está vendo. Mas precisa de ser derrubada. Então, o que a gente precisa de encontrar é o que Deus estabeleceu na palavra, não tem mais outra maneira. Aí as pessoas querem, não é a tristeza? A pessoa não vai ao culto, a pessoa não canta, chega na igreja, faz da sua maneira, o profeta diz, entra, ora, a pessoa fica lá fora batendo papo, ó, guarda silêncio. Não adianta, sabe? Oferta, não oferta, não, dízimo, eu tenho a minha maneira. É uma imagem, né? E você vai ver que Deus aqui faz questão de falar sobre todos esses detalhes. Então, dos seus deuses, e apagareis o seu nome deste lugar. Eu não quero nem ver falar em ideias humanas. Isso aqui é o que Deus estava dizendo. Eu não quero nem ver falar naquilo que se foi falado de culto. Mas você sabe quantas pessoas carregam aquele ranço denominacional do catolicismo, do espiritismo, do protestantismo, de todos os lugares. Assim não fareis. Eu conheço muitos e ficam criando caso. Os problemas que nós temos, todos são baseados nisso. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos. Sai de casa com a mão vazia, sabe? Você vem dentro de casa com a mão cheia. Mas dinheiro, pastor? Não. É mão cheia, é gratidão, sabe? É pedido, é oração, é intercessão. É assim que se vai. Você vê, a Ana estava cheia de problemas. Ela foi lá com a mão, o senhor. Ó, pedir lá. Era o que tinha para dar para Deus, eram os problemas. Apresentar para Deus eram os problemas. Foi isso que eu falei ontem em Recife. Mas olha aqui, trarei os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios. Eu falei ontem no púlpito à noite, irmão Francisco. O senhor estava em Recife pregando. Que Deus não aceita culto sem sacrifício, não. Mas qual é o sacrifício? O povo era obrigado a vir de todas as tribos para esse lugar. Não importava se ele morasse lá no fim do mundo, ele tinha que vir aqui.
para a festa. As 3 festas principais, Páscoa, a Primícia e Pentecostes. Então, ele teria que ver, ele se deslocava. Tinha um sacrifício, não era só simplesmente chegar lá e matar o bezerro, não. Quando mudaram o padrão, Deus não aceitou mais, né? Mais. Então, o irmão Brana disse, você pode pegar, que ele disse, Deus não aceita culto sem sacrifício. Agora o nosso sacrifício, sair de casa para pegar um carro, carro para vir na igreja, ainda está achando que é um sacrifício muito grande, sabe? O irmão Brana falou de uma família de irmãos que viajavam, e parece que 12 milhas na neve, com a neve dando quase na barriga dos cavalos, de carroça, para vir para o culto. E o irmão Brana diz assim, eles fizeram um sacrifício, é por isso que Deus exige sacrifício, aí esse povo volta recompensado. É verdade. Sabe? Aí você pega a história do velho Firmino, que é uma lição, a gente tem que parar isso, é uma lição. O homem morava lá 70 quilômetros de distância, não tinha dinheiro para pegar a passagem. Não é crente preguiçoso, manhoso, mal acostumado, sabe? E tem carro na porta e vem na igreja o dia que quer. Aí você pega um Firmino, aí vem de carona, aí terminava o culto aqui em Cruz das Armas, para ir lá para a polícia rodoviária, para poder pegar uma outra carona para chegar em casa 2 horas da manhã. Você sabe o que é isso? Isso se chama sacrifício. Você vê que a pessoa tem um sacrifício, ela está fazendo porque ela está interessada. Agora, tem uma coisa, Deus ficou devendo alguma coisa para ele? Não. Deus cumpriu? Deu além Deus do que ele honrou, pediu, pensava, né? Deus honrou, mas, gente... Então, o sacrifício, trazei. Até os animais eram arrastados, amarrados numa cordinha e vinha puxado. O dia que eles começaram a vender na porta do templo, começou com facilidade, Deus falou, não quero isso não. Mudou o padrão. Mudou. E aí vem os vossos dízimos, né, que as pessoas querem dar e administrar. Quer saber o que o que está fazendo. Eu falei até ontem, engraçado. O irmão lá, eu vou citar o nome, porque é uma coisa que me disse um irmão, como é o nome do irmão lá de Passira? O irmão José? Não, o outro irmão, Manuel. O Manuel, ele estava lá no roçado dele, na obrigação dele, disse que caiu um choro nele, sabe? Um quebrantamento nele. E ele disse, se eu pudesse, eu vendisse, eu comprava um avião para dar para o pastor César fazer esse trabalho. E choro, em plano. Aí tem um implicado, porque eu estou andando com um carro 2014. Pois é. Porque o pastor só viu de carro novo, um carro 2014, tem 5 anos no carro. Quantos mil quilômetros rodados já? Já, cento e lá, vai um cento e tanto, o outro cento e tanto. Então você vê, imagine para você ver, por quê? Porque eu dei o dízimo lá. E tem outros, como disse Paulo, que arrancariam os olhos para dar para a gente. Paulo disse. Então você vê que as pessoas, elas não sabem o que é Deus, irmão Francisco. Aí vem, diz, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, que também é outra coisa que muita gente... Oferta alçada, né? A oferta que é levantada, aquela da igreja, e outro dia um irmão antigo, crente antigo, veio sentar comigo, amigo nosso, com muito respeito, ele disse, isso me chamou a atenção, porque as pessoas não ofertam, elas esmolam. Parece que Deus está passando a salvazinha da esmola, sabe? Para poder as pessoas ofertarem. Porque oferta, se for 10 centavos, mas é aquilo que dá. Irmão Livanda, até para ser mais, falei sábado à noite em Campinas, para ser mais verdadeiro, parece que a gente nunca nem ofertou. Porque, por exemplo, fazer comparação com o que nós damos e a viúva deu o que tinha. E nós nunca demos o que nós temos. Você enfiar a mão no bolso. Na menor parte, né? Eu já dei, assim, pegar o dinheiro que eu todo tenho no bolso. Assim, tem dia que eu estou com dinheiro no bolso, eu disse, eu vou pegar isso aqui, eu vou dar hoje todo. Para não bitolar o que eu vou dar de oferta. Às vezes eu pego e ponho o dinheiro que eu tenho no bolso todo na salva. Já fiz isso várias vezes. Mas
Mas não é tudo que você tem, né? Você tem casa, você tem reserva e tal. Mas já fiz isso algumas vezes. Agora, quer ver? As pessoas vão lá, aconteceu aqui, eu contei isso, um irmão estava assistindo uma live, ouviu esse testemunho e mudou a vida dele. E não mudou apenas o fato dele dar, mas mudou o fato dele receber, porque ele disse, olha, as portas se abriram para mim. Então, você não é que você está dando, negociando com Deus, mas é uma coisa, você é, como disse, eu citei no púlpito, né? Eu sou relaxado. E Deus é relaxado com a gente. Você quer Deus muito, muito, para você tem que ser na hora, do jeito, mas você, para ele, é relaxado. Então, vem as ofertas alçadas que a gente precisa de entender, que a gente precisa de sentar e entender se eu posso dar isso aqui, eu posso dar. Então, eu vou dar isso aqui de oferta para Deus. Isso aqui é oferta. Sabe? Agora, se eu só posso dar 10 centavos, é 10 centavos. E Deus está vendo que você só pode dar 10 centavos. Mas você passar uma salva e você procurar a moeda ou procurar a nota menor para botar na salva, sabe, por relaxo, porque você é miserável, avarento, você pensa que Deus vai receber aquilo? Não. Então, isso é a oferta alçada das vossas mãos. E os vossos votos. Muitos irmãos fazem votos, se Deus me ajudar aqui, resolver esse problema, eu vou fazer tal coisa. Muitos irmãos, se eu conseguir um emprego, se Deus me ajudar. Então, é um voto, é uma coisa da pessoa com Deus. E também, além dos votos, tinha as ofertas voluntárias, voluntariamente. Não é o fato, Dom Francisco, lá em Goiás, esse é um espírito lá do Estado. Tem muito assembleiano fazendeiro, mas muito. Rico. Eu conheci lá, eu podia citar nome até de muitos, mas assim, eles não são dizimistas. Mas a Assembleia de Deus vive de festa, né? É aniversário do pastor, aniversário do templo, aniversário do sei o quê, aniversário do coral. Aí um fazendeiro daquilo vai dar uma vaca. Irmão fulano de tal deu a vaca, é pro nome dele, para ser propagado. Mas não foi dízimo. Dízimo, não, e nem voluntário, nada, nem sabe? Voluntário. Não, nem voluntário, não. Então isso é uma coisa assim que tem muito que a gente vê isso muito lá. De fazer isso. Eu já vi isso muito lá na minha vida lá do Goiás. Então, aí as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas, aí sim, as vossas ovelhas, mas olha, primeiro teve dízimo, teve sua oferta normal, teve a sua oferta voluntária, para chegar a ter um momento de trazer vacas e ovelhas para comer lá no lugar. Então, nós estamos indo para... Porque era uma festa. Páscoa era uma festa. Primícia era uma festa. Era festa, então vamos comer junto. Agora vamos juntar os irmãos e vamos comer junto ali. Mas tinha feito todo o processo da adoração normal, né? Verdade. Mas é isso aí. Tem alguma coisa a acrescentar? Vocês? Só eu, pelo menos lembrando do final de semana, né? Inclusive mencionei ontem em Recife, o culto pela manhã de ontem, né? Foi um culto maravilhoso. Uma irmã entrou lá no escritório e disse que quando baixou aquela unção, né? Ela estava assistindo, disse que não se aguentou e começou a chorar. E a menininha dela, mamãe, calma, mamãe chora, mas realmente foi uma coisa muito tremenda, né? Muito. E voltando na dificuldade, pastor Serra, da adoração, é uma das coisas mais difíceis é você tirar das pessoas o conceito de adoração. Nós temos na Bíblia o rei Asa, que foi um grande rei, né? Ele chegou a expulsar a mãe dele, Maaca, porque ela tinha feito um ídolo. Mas uma das coisas negativas do reinado de Asa é que ele não derrubou os altos, aquele lugar de adoração. Então é um lugar que você parece que as pessoas têm um conceito daquilo, e para você desfazer uma adoração de um denominacional e dentro da mensagem mesmo. Quantas pessoas têm o seu padrão de adoração? Isso nós ouvimos fazer, sabe? Para você mexer, irmão, é muito difícil. Um dos que eu admiro na Bíblia é Gideão. Você lembra de Gideão? Foi lá e derrubou o boss do pai dele, né? Não fala em Gideão, não. Então aqui ontem, né? Gideão. Eu assisti um pouquinho ainda, o rapaz todo florido lá, bonito demais, né? Era o príncipe da tribo. Como é o nome da tribo lá? Como era o outro nome lá? Sobrenome? Tuianda. Gideão Tuianda. Pois é. Eu, pastor, mas gostei demais das festas, inclusive peguei ontem lá o Pentecoste, a primícia, né? E a alegria que Israel ainda comemora a Páscoa hoje, né? O que é? Uma libertação.
Se nós estamos num culto que nós cremos que Deus nos libertou desse mundo, meu irmão, que é muita sujeira. Eu falei ontem, se a pessoa, a alegria de você estar aqui no meio do povo de Deus, cantando, louvando, sabe? Imagina o que o mundo tem. Nudismo, bebida, violência e tal. E você está naquele lugar e não Vai adora pra Deus. festa para tomar a mulher do amigo. Ah, mas isso é entendeu? Hein? Para deflorar a filha do amigo. É assim. O Pois mundo é, só- eu acho tudo duro, de bom pastor é César, isso, né? o senhor escutar. Porque se quando o ministro relaxado, né, e tal, mas se o senhor luta para que o povo não seja relaxado e ouvir isso de uma pessoa, diz, não, eu sou relaxado mesmo, parece que está afrontando, dizendo assim, não, que o senhor me ensinou não valeu a nada, não valeu a pena, né? É isso Irmão, que eu vejo vi, assim, eu vi sabe? uma irmã me falando, usou esse termo, mas irmão, aquilo me cortou lá dentro, sabe? Me deixou tão ruim. Disse, eu sou uma crente relaxada mesmo, mas meu amigo, aquilo. Sabe como é que você fica assim? Você fala, o que, que eu estou fazendo? Né? O irmão Brana teve essa sensação, ele disse, quando ele teve aquela visão, daquelas mulheres que passaram nuas na visão, Sim, né? sim. Rebolando. Ele entrou em desespero, Ele né? gritou e disse, 33 anos no púlpito perdido. Perdido. Foi para isso que eu trabalhei, né? Quer dizer, é uma coisa triste, né? Mas e aí, irmão? Eu tive sábado em Carpina, aí justamente toquei nesse assunto de Isaías 53, né? Falei sobre fé. A palavra, ela produz fé, produz paciência e produz esperança, né? Então são três coisas que a palavra tem que produzir na vida do ser humano para ele vencer. E citei Romanos capítulo 10 e depois fui para Isaías e falei para o povo, olha gente, seguinte, ou a gente vai viver uma vida aqui nessa terra feliz, com saúde, né, dele? Segundo as escrituras, se nós cremos nela, ou nós vamos ser aquele crente que vamos andar sempre em dúvida. E dúvida, Deus não trabalha com dúvida, Deus trabalha com fé. Né? Falei também, que eu me lembro, eu falei também assim, olha, nunca vem aqui na casa de Deus só por vir. Você vem de duas maneiras, ou você vem com as mãos cheias de pedido, para pedir, né? Para ele Com te ajudar, gratidão, né? ou você vem com a mão cheia de gratidão. Mas não vem vazio, Não não. venha vazia, não. Né? Porque vem vazia, vai voltar vazia. Você vem pedir a ele ajuda, né? Porque ele está aqui para ajudar, ele vai te ajudar. Se você não tiver nada para pedir, venha com gratidão. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para o que ele fez e faz na tua vida, o que ele já produziu, né? Porque nunca entra aqui com as mãos vazias, porque Deus não vai aceitar essa adoração com as mãos vazias. É tanto que Um Jesus, crente neutro, né, irmão? Sem tanto que a Bíblia atitude, diz assim, sem... ele está procurando os verdadeiros adoradores, É verdade. que adoram em espírito e em verdade. Né? Então Deus trabalha dessa maneira, né? Então aí ontem à noite eu fui para casa com Isaías 53 no meu coração. Eu gosto muito dessa escritura. Sim. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês estão aí. Todo problema que eu tenho, seja qual for, eu vou para Isaías 53. Mas é a solução mesmo. Ali a base, né? Ele levou, né? Para Ele você levou. levantar a sua cabeça, para você ser curado, para você ser abençoado, para teus problemas ser solucionado, é Isaías 53. Aí eu saí, depois do culto de ontem à noite, eu cheguei em casa, peguei o cachorrinho, fui dar uma volta com ele, aí vinha 3 irmãs, bem vestidas, não sei de onde elas vinham, da igreja, mas não sei qual, bem vestidas. E eu com o cachorrinho, me deu vontade de falar com elas. Eu falei, irmãs, para dele, irmão. Vocês creem em Isaías 53? Isso o quê? Vocês creem em Isaías 53? Cremos, então leia e creia. Aí fui embora. Né? Chamou a atenção. Mas tem aqui muitas pessoas aqui, irmão Francisco, falando sobre o culto abençoado em Recife ontem. Muito bom mesmo. O culto lá em Recife, falando aqui da mensagem que o irmão Francisco pregou em Recife ontem, que foi muito abençoado. É uma pena que não foi transmitido, né? Ficou daqui de João Pessoa, só tem uma transmissão, mas muita, assim. E aí, irmão? Shalom ao povo de Deus, né? Um dia especial para o Brasil, festejando a independência. E ontem de manhã, Deus nos guiou para comemorarmos a nossa independência, né? Onde
Deus tomou os nossos pecados, nos curou, sarou das todas as enfermidades. Então, nós somos um povo livre, que nós não precisamos viver aqui triste, abatido, sabendo que Deus já fez tudo na cruz. Ele resolveu todos os nossos problemas. Apenas aceita o que está prometido no livro de Isaías 53 e você viverá como um homem livre e feliz. Graças a Deus pelo ensinamento de ontem à noite, Deus mostrando a maneira como a adoração deveria ser feita, os cultos e todas as coisas. E de alguma maneira eu preguei também no sábado, eu falei sobre o guia, e Deus sempre envia um guia para conduzir o povo, para mostrar ao povo o caminho a seguir. E cabe ao povo de seguir exatamente o que o guia fala, o que o guia determina. Se não se sair, você vai se perder. Então, no Antigo Testamento, Deus usava os profetas, como nós estamos vendo, Deus usando o profeta Moisés para estabelecer a maneira como deveria ser adorado, a maneira como o culto deveria ser feito. E quando Deus envia o guia, é para nós seguirmos exatamente o que o guia está falando. Se nós colocarmos nosso pensamento, nossa inteligência, eu acho que é assim, você já saiu da liderança do guia. Eu acho que a oferta deveria ser assim, o culto deveria ser assim, você já saiu da maneira provida por Deus. Então, Deus sempre usa alguém que vem com uma palavra. Foi os profetas. Ele usa hoje, Deus, neste tempo, ele nos enviou o profeta William Branham, que ensinou a maneira como o culto deveria ser, ensinou a ordem da igreja. E se você quiser entrar na presença de Deus, obedece à ordem da igreja, obedece à maneira que ele estabeleceu. Verdade. Tem a parte de música, respeita o ofício da música, respeita o sacerdote, respeita a ordem da igreja se você quer agradar a Deus. Então, em tudo, não devemos abrir mão de tudo que nós pensamos que é certo. Abra mão do teu gosto, eu acho assim, eu penso assim. Qual é a maneira provida por Deus? Qual a maneira que Deus estabeleceu? Você apenas seguindo isto, você terá muito sucesso na tua vida. Tem um porém, que o irmão Francisco acabou de falar aqui, que é a questão do hábito, né, irmão Francisco? Sim. Para mudar o hábito muito difícil, né? muito A pessoa, difícil. eu estou na igreja há 30 anos, aí ele costumou ser daquele jeito. Ele tem que derrubar aquilo. Isso. Se não fizer um reviravolta, mas com vontade mesmo, sabe? Eu disse, eu vou dar a primeira machadada aqui, é para cortar fundo mesmo, sabe? A gente tem que... E sabe o que acontece? Muita gente, irmão, infelizmente, vai ser deixado para trás por causa dessas coisas, do hábito, sabe? Mas muito bem, tem aqui o irmão Jonas lá de Brasília, está comentando aqui, 7 anos, tem crescido no ministério, estamos muito felizes com esse ministério, tem sido 7 anos de crescimento espiritual, né? E temos aprendido a cavar mais fundo e ser mais dedicado e priorizar Deus. Deus te abençoe, irmão Jonas, que isto possa ser um marco na sua vida, na sua família também. Vou falar em Brasília, 1, 2, 3, 4. Um de nós 4 tem que ir para Brasília. Vamos mandar o dinheiro para Brasília essa semana. Ele não saiu de casa desde que casou. Desde que ele casou, ele não saiu de casa. Não, pois é. Já foi liberado? Já o Gideão já liberou? Não? Já acabou o tempo. Acabou, a né? Bíblia tem que ser Bíblia aqui com ele. A Bíblia diz assim que o camarada casava, tinha que ter 1 ano sem ir para guerra. Agora acabou o ano. Agora, o pastor Rudimar no sertão. Depois, E aí? não tem negócio. Acho que ele prefere Brasília do que o sertão. Nada, vamos mandar para o sertão primeiro, então. A agenda dele esse ano já está completa. Irmão Jonas, olha, os irmãos de Brasília, vai ter alguém aí nesse final de semana. Provavelmente de Ecoca Quemengo. Gideão. Vai estar aí em Brasília. Gideão o quê dele? Pregando, né? Gideão Toyanda. Toyanda. Pastor, entre as coisas que eu falei no culto de Recife ontem, É. teve uma cena aqui ontem de manhã, na hora do culto, que aquilo me marcou e eu gritei, né? Porque nós sabemos que o irmão Luiz Monteiro, tanto tempo orando, né? E ontem, rapaz, orando pelo Jânio, né? E ontem eu vi o Jânio com as mãos abertas assim, eu falei, já pensou se Deus,
se o irmão Luiz entrasse aqui É agora e olhasse assim e falasse, quem é aquele que tá ali? É o João. É o Jânio, né? Então eu falei que parece que tem alegrias que Deus quer deixar para dar lá do outro lado. É, sabe? vai ser Aí uma passei surpresa para as grande. mães lá, que ora por filhos, que espera, né? Sabe? Já pensou, porque foi o tempo todo o irmão Luiz orando, né? E quando ele partiu no outro culto, o irmão Jânio já tem sido um exemplo, né, irmão? Irmão Firmino, né? Não perde culto, Partiu, né? tá a Jéssica, tá. Então tem muitas alegrias por vir. Aí vem o pastor César pregando de eternidade, que é uma sucessão de coisas boas, sempre, Às sempre, vezes a sempre. gente Né? não sabe, quem sabe Deus abre uma janela. Vem ver teu filho. Pois É, Não, pois não. é, Você bom, Bruno, fala imagina o Luiz isso. Monteiro entrando aqui, o Jânio com as mãos levantadas assim, ó, adorando a Deus. Irmão Brana fala E isso. que nenhuma parece das que suas Deus- orações será impedida, né? Irmão Brana disse tudo que na de vez, taça do de vez em quando parece que Deus deixa a gente sair na sacada. Isso. É. Abre assim, Até olha, diante dá dos uma- problemas também, né? Bom dia, muito bem. Vamos então, gente. Olha, eu tenho uma conferência agora mesmo. Aniversário hoje aí do Paulo, do Pedro Paulo. Pedro Conhece Paulo? Pedro Paulo? Não, qual é o Pedro Pedro? Filho, Paulo. filho do irmão Adriano. Ah, é, Paulinho. aniversário, Paulinho. Mas, Me falaram nada rapaz, ontem, não. Tem churrasco, né? Rapaz, vai ter língua de boi assada. Língua de boi, né? Língua de boi não é muito. Não, mas ele gosta. Ele gosta, mas. Mas você não gosta, você Eu quer gosto, botar... Eu comi uma vez, irmão, Você- mas repugnei assim que eu te falei. É mesmo? Língua nada, nada. Ele nada. gosta. Você não sabe nada. Tá bom. Tem só pá de língua que é bom. É bom demais, é bom demais. Mas vamos largar a língua para lá e vamos falar. Gabriel é que está rindo ali, né? Muito bem, vamos aí para nossos irmãos. A irmã Terezinha, lá de Passos, ela vai cantar e depois nós vamos continuar aqui. Shalom, pastor César. Deus abençoe. Cantar um hino para louvar ao Senhor Jesus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando, torna-o-te para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre apenas teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os salvo desfrutar. E Jesus o saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus,
toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Muito obrigado, irmã Terezinha, pelo seu hino. Que Deus possa falar mesmo aos nossos corações. Vamos ver aí o irmão Valdemir, lá de Recife. Olha, eita, ali está com ele irmão Sandro na acordeon, um no violão e outro no vai dar. Vamos ouvir, irmão Valdemir aí. Desse jeito não vai, desse jeito não vai, vivendo igual ao mundo, desse jeito não vai, desse jeito não vai, desse jeito não vai, vivendo igual ao mundo, desse jeito não vai. Existe muita gente dizendo ser um cristão, vivendo na igreja, fazendo imitação, enganando uns aos outros, chamando de irmão, dizendo ser um salvo, mas a vida diz que não. Existe muita gente querendo ir ao céu e esquece que na glória não entra infiel, mentiroso, invejoso, lá não terão lugar, e os caluniadores chorando vão ficar. Desse jeito não vai, vivendo igual ao mundo, desse jeito não vai, desse jeito não vai, desse jeito não vai, vivendo igual ao mundo, desse jeito não vai. Existe muita gente pregando salvação com a vida arruinada, pior do que Salomão, deturpando a palavra, causando confusão, mas os falsificadores no céu não entrarão. Existe muita gente falando em amor, parecendo ser um anjo, querendo ser pastor. Ele canta, prega e ora em nome do Senhor. Cuidado, meu irmão, com o enganador. Desse jeito não vai, desse jeito não vai, vivendo igual ao mundo, desse jeito não vai, desse jeito não vai, desse jeito não vai, vivendo igual ao mundo, desse jeito não vai. Existe muita gente vivendo a orar, esquece que Jesus manda vigiar e orar. Eu não quero ser juiz, nem deixar minha cruz, por isso em secreto clamo o nome de Jesus. E você que está me ouvindo, ouça com atenção, se Cristo está falando ao teu coração, obedeça a consciência e Ele fala sem cessar. Conserta a tua vida se quiser no céu entrar. Desse jeito não vai, desse jeito não vai, vivendo igual ao mundo, desse jeito não vai, desse jeito não vai, desse jeito não vai, vivendo igual ao mundo, desse jeito não vai. Eita sanfona bonita, essa acordeon, desse jeito não vai. Parou, né? Acabou, olha que coisa, né? Mas vamos aí para mais um hino, que o nosso tempo já foi embora, com o irmão Ed Cleverson e o irmão Miguel, lá do Colorado. Já preguei lá, irmão Francisco. Pegou lá, né? 1980. Colorado é o quê? Paraná. Paraná, né? Paraná. Mas vamos ouvir o irmão Miguel. Um abraço aí, irmão Miguel, irmão Ed Cleverson, todos vocês aí do Paraná.
batendo a porta do meu coração, tentando você, busca o poder do sangue da cruz e chama Jesus, chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa, eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus, chama Jesus, com tocha de fogo, Jesus está vendo, ele inimigo sai logo correndo, abra teus lábios e chama Jesus. E se a tristeza entrou em teu ser, ela tem que sair. Chama Jesus, que Ele está perto pra te ouvir. E se a morte me é tão forte, ameaçar entrar em seu lar, dobra o joelho na sombra da cruz e chama Jesus, chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa, eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus, chama Jesus, com tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo sai logo correndo, abra teus lábios e chama Jesus, chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa, eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus, chama Jesus, com tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo sai logo correndo, abre teus lábios e chama Jesus. Nós tivemos ontem aí, pastor Rudimar, Mansuíra, sabe quem estava aqui? O líder de cântico, lá de Souza. Mas ficou caladinho aí, só foi ver depois da ceia, falei né? com ele. Irmão Tancredo, né? Tancredo, Foi depois da ceia que ele apareceu. Lá fora, estava saindo, eu o vi lá fora. Mas muito bom, ele está aqui comentando, inclusive, também, que esse ministério tem sido uma ajuda para muita gente do Brasil. Muito bom. Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham tido um final de semana abençoado e que meu desejo é que esta semana seja melhor para você, para a sua Amém. família e para todos os irmãos, né? Que tenhamos bons momentos na presença de Deus. Muito bem, vamos aí para as nossas considerações, porque eu vou ter que sair agora. Vamos ver aí as perguntas e depois vou deixar com o irmão Francisco aqui para ele terminar aí com o irmão Olivando, irmão Dier. Paulo Xavier, acabei de ver uma coisa, o nome do batismo é Senhor Jesus Cristo, é só Senhor Jesus Cristo. Vera Lúcia, bom dia. Diz sobre ter companheirismo entre os irmãos da congregação, como é que é? O que a Bíblia diz sobre ter companheirismo entre os irmãos da congregação? Olha, irmão, companheirismo dentro da igreja, de cumprimentos, de conversas, não. Depois do culto você pode abraçar, conversar, falar com seus irmãos, apertar a mão deles todos.
Ali está a irmã Leandra. Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida do Pedro Paulo, completado hoje. Ó, Paulinho, um abração aí de todos nós, né, irmão Francisco? Paulinho. Amigo nosso, não é, irmão Paulinho? Né? Altemiro, Deus ilumine sempre sua vida, ore pelo meu retorno para a casa do Pai, irmão Altemiro, desejando voltar. Ivanize, Deus abençoe ricamente, muita gratidão por todas as bênçãos dadas neste domingo. Glória a Deus. Amém. Irmã Estênia, tivemos mais um culto maravilhoso ontem em Recife. Deus continue abençoando o irmão Francisco. Amém, irmão. Agradeço por uma cura no culto de ontem pela manhã. Deus lhe usou para impor as mãos sobre os enfermos e eu estava com muita dor abdominal, recebi a oração e fui curada, graças a Deus. Rebeca Barbosa, como vai funcionar a live do pastor Alberi, dia 19? Que horas vai iniciar? Na verdade, me parece que a parte nossa aqui é às 14h, o dia 19, irmã Rebeca, viu? Marinaldo Dantas, conhece, irmão Francisco? Gente boa demais. É, gente boa? É. Ontem a presença principal foi o Senhor Jesus Cristo e a outra foi a do Gideão. Mas, rapaz, Gideão está muito ousado. Viu? A Zenate Costa, você conhece? É a esposa do irmão Jonas, é a esposa do irmão Jonas. Madame Jonas. Como somos felizes em ter o Senhor como nosso pastor. Obrigado, irmã Zenate. Presente que Deus nos enviou novamente, só temos a agradecer por esses 7 anos juntos, graças a Deus. Amém, irmã. Jonas, falando também sobre o cuidado deste momento, como Deus nos fez crescer, não é? Pensamos, há 7 anos pensávamos estar desamparados, sem saber para onde ir, mas Deus cuidou de nós naquele momento, Ele já tinha tudo preparado, nos enviou o pastor novamente para cuidar de nós, graças a Deus. Irmã Jaildes, o assunto do culto de ontem foi tudo o que eu e meu esposo estávamos conversando em casa. Parece que o pastor estava conosco durante todo o dia, foi impressionante. Deus te abençoe, irmã Jaildes. Antônio, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, quando eu for, irmão, olha, esta escritura de São João, capítulo 14, é uma escritura clara. Jesus estava em carne humana, Deus é um espírito, todo mundo diz que crê em Deus. Jesus estava dizendo, crede em Deus, crede também em mim, Ele está habitando na minha vida. Na casa do meu pai há muitas moradas, nós sabemos que Jesus foi nos preparar este lugar e a intenção dele é para que nós, onde ele estiver, nós possamos estar juntos também. Então não tem muito o que explicar sobre isso aí, né? A escritura, irmão Jairo Veras, o Senhor é meu pastor. Se eu for explicar o Salmo 23 todo, irmão Jairo, eu vou passar uma manhã aqui. Então, isto aí é a felicidade do crente em saber que Deus guia ele por momentos difíceis, por horas difíceis, mas está sempre seguro. Irmã Érica, estamos aguardando a resposta do batismo. Eu vou cobrar da minha secretária e amanhã, porque hoje é feriado, né? Mas vamos falar sobre isso, irmã Érica. Edna Ferreira, somos de Porongatu. Queria saber se é errado subir no morro para orar. Não. Você ora em qualquer lugar. Não é necessário ou obrigatório você ir para o morro orar. Mas se você for, não há nada errado. Agora vê com quem você vai também, né? Amanda, que bênção, o grupo completo na live adorando a Deus, presente de Deus. Amém. Valquíria, a todos da bancada abençoada. Só faltou o irmão Marcos, é verdade. O irmão Marcos está em Natal. Deve ter tido um culto muito bom, chegou de Manaus essa semana. Maria de Fátima, irmão Francisco, seu pai está melhor? Sim, está recuperando aos poucos, está melhor. Muito obrigado pelo cuidado, pela lembrança. Irmã Maria do Carmo, a pregação do irmão Francisco no Recife foi impactante e tremenda. Deus falou forte ao meu coração como voz de trovão. Amém. Graças a Deus por isso, né? Verônica, pastor César, fui batizada, pastor. Quero agradecer ao pastor Rudimar e sua esposa
e aos irmãos do Tabernáculo de Patos. Que coisa boa, tá vendo lá? Graças a Deus. Graças a Deus, não é? E irmão Oliveira Costa, conhece o irmão Oliveira? Ô, gente boa Vai estar demais. aqui a segunda-feira que vem, ele está chegando aqui, vai passar 11 dias conosco aqui. Eu já disse para ele e para a irmã Adna, olha só a recepção que eu dei para o irmão Oliveira e para a irmã Adna. Aqui em casa tem duas coisas que a gente quer que os visitantes saibam. É que de barriga cheia e de queda de rede ninguém morre. Né? O que quer ver? Venha Tá no período de jejum agora. para fazer jejum e venha para passar a noite orando. Aldir Menezes, bom dia. O assunto muito próprio, muito bem explicativo. Graças a Deus. Santa Maria, Deus te abençoe, irmão Aldir. Valesca Soares. Ontem estava impossibilitado de ir à igreja por motivo de saúde. Continue orando por mim. Deus te abençoe, irmã Valesca. Tenha saúde no nome de Jesus. Amém. Engraçado, né, gente? Eu acho interessante. Eu não foi premeditado, não foi nada, mas parece que Deus escolhe até assim, em certos cultos, certos momentos. Parece não, escolhe. Né? Porque aquele culto de manhã mesmo, pouca gente, né? Não tínhamos uma igreja cheia, porque ontem à noite na ceia tinha muita gente na ceia. Mas era um grupo de pessoas resumidas e Deus assim. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, ele mas é isso uma mesmo. coisa Mas foi muito. Quando abrimos a igreja à tarde, né? Eu fiquei na literatura, aí foi chegando aos irmãos, perguntei, irmão, o senhor veio para o culto de manhã? Vem não, então o senhor perdeu. Perdeu mesmo. Mas então agora eu vou deixar com vocês aqui esse período de oração, porque eu estou em cima do horário para fazer uma conferência ali com os pastores lá do irmão Joyce Smith, o irmão Kelly, o irmão Márcio, o irmão Aquiles, e eu tenho um compromisso. Você que está em casa, espero você à noite, na live da noite. E não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. E o irmão Francisco, o irmão Diego e o irmão Olivando continua aqui com vocês nesse pedido de oração agora. Vamos lá, pastor Bruno. Vamos lá, então, aí continua a irmã Maria Glória, peço oração pela minha neta Letícia, que está com dor no corpo. Vamos orar sim. Elisama Silva Paz, pastor, peço oração em meu favor. Lourdes Moraes, pastor, peço que ore por mim. Amanhã começa as sessões de radioterapia. Vamos orar. Silvana Barbosa, bom dia, irmãos. Peço oração em favor da minha mãe Lindaura e por todos da minha família. Rubens da Silva, sou da Itália, quero pedir oração em meu favor, por Roberto, Brunello e por minha família. Desde já agradeço. Vamos orar, meu irmão. Alcione Sarmento dos Santos, Deus abençoe pastor César Augusto e toda a equipe perfeita. Quero pedir oração em favor da minha mãe. Ela não está passando bem esses dias. Que Deus o cure dessa doença, labirintite. Vamos orar para que Deus organize essa coisa aí, irmão. Lúcio Silva, pastor César, peço oração por mim e por minha família. E parentes, por todos os irmãos e por todos vocês aí no estúdio, todos os meninos da informática. Que Deus abençoe grandemente e um grande shalom. Tereza Rodrigues Maia, peço oração pela salvação da minha família. Amém. Nós vamos orar e nós queremos lembrar, eu quero lembrar da irmã Rita, nossa anciã aqui que foi acometida de uma inflamação no olho e aquilo fez um tratamento e não sarou ainda, né? E ressurgiu, e nós vamos lembrar da irmã Rita. Irmão Gilberto também está meio enfermo. Irmão Gilberto está meio enfermo, não sabia. Esteve sábado conosco lá em Carpina, né? Irmão Gilberto também está sendo lembrado de oração. E o irmão do irmão Adriano, do irmão Aloysio, do irmão Ivan, o irmão Sandro, um rapaz jovem, mas foi acometido. O irmão Adriano sentiu alguns dias atrás que ele vinha meio debilitado. Ele é um rapaz forte, né? Quem? O irmão do irmão Adriano, o irmão Sandro, você não lembra dele? Acho que 32 anos, ele, tudo forte como ele lá, mas ontem teve que ser levado para os médicos rápido, entubaram logo lá, e o negócio está bem sério. Falei com o irmão Adriano ontem, depois que eu cheguei de Recife, dei uma mensagem para ele, ele estava acompanhando,
ia se submeter a um tratamento desse, como é que chama o negócio dos rins lá, do sangue, se submeter como é que chama? Hemodiálise, né? E eu pedi que o irmão Adriano nos mantivesse informado. A família da minha esposa também, meu sogro foi acometido por Seu sogro? Pelo Covid, foi... Seu sogro? Mas está em qual estágio agora? Pelo que eu vi ontem, que já está melhor, já está melhor. tomando remédio, Né? já está bem Pois estabelecido. é. A irmã perguntou aí pelo meu pai, é muito lento, o médico está surpreso, né, de ele estar resistindo até agora, continua o quadro grave, mas já tá abrindo os olhos, tentando falar, e nós cremos, Deus é bom e Ele é muito forte, é um homem muito forte, e eu quero agradecer a todos que lembraram. Um dia também falou que a mãe dele sofreu uma queda lá no país dela, né? E está internada, mas não é nada grave, então é só uma questão de recuperação, né? Enfim, todos esses problemas nós colocamos diante de Deus. Vamos orar agora, irmão Olivando, o senhor ora por isso. E à noite estaremos junto com o pastor César aqui, né? Ele está participando agora de uma conferência com alguns pastores. E Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença de Deus, que tudo corra bem na sua família. Muito obrigado aos irmãos de Recife, que compareceram em massa ontem. Eu não poderia citar o nome de todos. Quero agradecer a irmã Luzineta, ao irmão Silvano, a Rebeca, o Gabriel e o Rafael pela presença, pelos cânticos lá. Foi muito bom, né? Deus abençoe a todos. Fiz uma ótima viagem de volta, cheguei cedo em casa, encontrei os meus com saúde e esse é o meu desejo. Hoje nós temos um feriado, né? Feriado atípico, porque geralmente há desfiles e hoje, devido a Covid, né? Não pode aglomerar, não vai ter o coisa, mas queira ou não, né, irmão? É um momento cívico, é um momento que você agradece pelas autoridades, né? É verdade. Ontem fez 2 anos que o candidato na época, Jair Bolsonaro, sofreu uma facada, foi uma coisa muito lamentável, não porque era Jair Bolsonaro, mas é qualquer pessoa, né? Um cara, né, chegou e quase mata, e Deus poupou a vida daquele homem, né, irmão? E apesar de todas essas controvérsias que nós temos, né, o país está andando, o país está, graças a Deus, até os especialistas dizem que o tombo não foi tão grande como se esperava. Existem países aí situação muito mais difícil. Então, Deus abençoe as autoridades, Deus abençoe os homens da justiça para que nós possamos viver bem. É tão bom viver em paz, não é? Sem guerra ideológica, né? E que nós possamos convergir todos para a palavra de Deus. E a Bíblia fala para nós orarmos para as autoridades. As autoridades, que todas são constituídas por Deus, né? Verdade. Todas são constituídas por Deus. Então, com esse sentimento de gratidão a Deus, nós somos cidadão celestial, mas vivemos aqui, devemos respeito às autoridades, devemos respeitar a autoridade eclesiástica, né? A autoridade civil, militar, todos, né? Olivando, ora. Orar, né? E vocês tenham um bom descanso nesse dia. Amém. Eu gostaria que você desse crédito à palavra de Deus. Sim, é verdade. Porque ela é a verdade. E você é um crente. Você sabe que Deus foi ao Calvário, mandou o seu Filho Jesus Cristo. E uma das coisas que ele fez foi que sarou todas as nossas enfermidades. Amém. Eu creio nas pisaduras de Jesus. E você que está enfermo, aí você pediu oração por enfermidade, pediu oração por sua família, por alguém que está enfermo. Creia em Isaías 53, ore crendo. Se você tiver com a Bíblia em casa, abra em Isaías 53 e leia como absoluta verdade. Amém, verdade. Eu creio que se você abrir Isaías 53, ler e orar e colocar isso como verdade, as enfermidades vão embora do teu corpo. Você terá saúde, porque foi no Calvário que Jesus Cristo nos deu saúde. O profeta pregou a mensagem aquele dia no Calvário. Ele disse que os poderes do diabo foram a zero no Calvário. Então, toda a maldição, toda a doença foi destruída no Calvário.
Se você crê, você que estava enfermo, nessa hora que você receba a tua cura. E Jesus Cristo acrescenta a tua fé nesta hora, para que você receba a tua cura e nunca mais esse mal possa chegar ao teu corpo. Amém. Peço também por família, Senhor, por condições de família, famílias que estão sofrendo nos lares. O Senhor não fez família para sofrer, o Senhor fez teu povo para ser feliz. Que o Senhor possa entrar nos lares, fazer desses lares um pedacinho do céu, que o Senhor possa ajudar os casais a ser unidos, Senhor, pois Tu és o Deus Pai de família, e nós somos Tua família, Senhor. Pedimos pela a porta de emprego, que pessoas que estão pedindo por emprego, sabemos que tem muitas pessoas desempregadas. Sim. E sabemos que se elas forem entregar o currículo nas empresas e elas orar, pedir para que o Senhor possa abrir a porta de emprego, o Senhor abrirá com certeza, Pai. Agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais essa live, por sempre ter nos chamado para ajudar essas pessoas que nem mesmo a gente conhece ela, Senhor, mas ela mora em nossos corações. Vemos aqui todas as vezes com amor, com dedicação, para que o Senhor possa tomar essas lives e possa abençoar o teu povo nesta hora, Senhor. Pedimos pela a conferência que o pastor César vai ter agora com os pastores, que teu Espírito Santo dirija essa conferência, Amém. Pai. Que cada um possa se entregar ao Senhor e que o líder seja o teu Espírito Santo e possa ajudar esses pastores a crescer para nos ajudar também, Senhor. Rogamos pelo final do dia, né? Amanhã praticamente já foi, tem a tarde, tem a noite, tem a live da noite também. Nos prepara, Senhor, nos dá um dia maravilhoso e toma nossos planos, nossos projetos em Tuas mãos, Senhor. Nós confiamos que Tu sabes todas as coisas e que o único desejo que o Senhor tem é de nos abençoar, é de ver nós felizes, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos e agradecemos por mais um dia na Tua presença e que o Senhor continue conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Um grande shalom, bom dia. Aviso, as lives da segunda-feira à noite continuarão sendo no canal da Fé Perfeita. Muito boa essa lembrança. Deus abençoe Gabriel, Deus abençoe Rian, irmão Diego, irmão Olivando. Um grande shalom a todos os nossos irmãos. Até a noite, se o Senhor permitir. Amém, amém.